Oi, oitavo ano, tudo certo, tranquilo por aí? Esse vídeo de hoje, então, roteiro de estudo de ciências da semana 20, né? As orientações, então, das atividades que você tem que fazer. Aqui na organização, então, as orientações continuam as mesmas, né? Dedicar 3 horas da semana para realizar atividades. Pegue um caderno de ciências, procure um lugar iluminado, que seja tranquilo, organizado, para conseguir fazer suas atividades. Certo? Então, nessa semana, a gente vai continuar estudando ou exercitando o nosso cérebro, certo? Na semana passada, na semana 18 e na semana passada, na 19, a gente viu que, na semana 18, a gente viu que é importante fazer algumas atividades, alguns exercícios que exercitem o nosso cérebro, né? Para fazer com que ele se desenvolva cada vez mais. E na semana passada a gente entendeu como é que o nosso cérebro controla o nosso corpo, certo? Nessa semana, então, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Algumas atividades que vão ajudar a desenvolver o nosso cérebro, tá? Lembrando que essas atividades, elas, para realmente ter esse desenvolvimento do cérebro, elas devem ser feitas no mínimo uma vez por semana. Aqui eu tô desafiando vocês a fazer nessa semana, né, na semana 20 de atividade domiciliar, mas vocês podem seguir fazendo essas atividades uma vez por semana, que isso vai ajudando vocês a desenvolver o cérebro. Tá craque na atividade? Muda de atividade, busca outra coisa para fazer, para cruzada, alguma outra coisa. Tá? E isso vai sempre estimulando, fazendo o nosso cérebro se desenvolver, criar novas conexões dentro dele mesmo. Tá? Então, os recursos também são os mesmos da semana passada, né? Porque a gente continua no mesmo conteúdo, então o caderno de ciências, o vídeo que fala das ondas cerebrais, continua o mesmo, os links aqui em Pulso Nervoso, né? Do Brasil Escola de Educação, e os links da plataforma Iônica e das redes sociais da escola. Tá? Então, na atividade, certo? Eu trouxe alguns exercícios para vocês. Por quê? Porque, como eu já havia falado na semana 18, né, já é comprovado que existem algumas atividades, alguns exercícios que a gente faz de vez em quando e que eles ajudam a manter a nossa massa cinzenta, né, que diz aqui, ou seja, o nosso cérebro mais jovem, que ajuda o nosso cérebro a se desenvolver mais, tá? Então, quais são essas atividades? Tá? Vocês vão escolher um dia da semana, tá? Dessa semana agora, e vão fazer o dia da mão não dominante, né? O que é isso? Um dia da semana, tu vai fazer todas as tuas atividades, vai tentar escrever, vai escovar os dentes, abrir porta, pegar o copo d'água, fazer todas as atividades que tu faz normalmente. Se tu é destro com a mão direita, tu vai fazer com a mão esquerda. E se tu é canhoto e faz com a mão esquerda, tu vai fazer com a mão direita. Então tu vai trocar a mão que tu usa normalmente, certo? Mas o que isso vai trazer de benefício? Isso força, porque a gente tem cada lado do nosso cérebro controla um lado do corpo, né? O lado direito controla o lado esquerdo e o lado esquerdo, o cérebro controla o lado direito. Então, se eu uso sempre o lado direito, isso significa que eu estou usando mais no dia a dia o meu lado esquerdo do cérebro, né? Nesse comando. Então, se eu mudo esse comando, eu vou exercitar, eu vou fazer com que outras partes do meu cérebro entrem em atividade, né, para que eu consiga fazer as coisas com a outra mão, no meu caso, com a mão esquerda. Né? Eu faço tudo com a mão direita, então, se eu começar a fazer as coisas com a mão esquerda, eu vou começar a forçar o meu cérebro a ter novas conexões, eu vou ter que me concentrar, vão ser várias atividades que vão envolver em uma atividade só, que vão ajudar o cérebro a desenvolver. Tá? Aí aqui, pessoal, importante, depois de cada que vocês fizerem essa atividade, vocês vão registrando aqui, ó, como é que foi, consegui, não consegui, foi difícil, foi simples, certo? Tudo que vocês sentiram, como foi fazer, eu quero que vocês registrem aqui, tá? Essa vai ser a atividade. Outra atividade é ler em voz alta, tá? Quando a gente lê em voz alta, a gente está abrindo novas rotas neuronais. O que significa isso? Novos caminhos que os nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, eles vão fazer, certo? Se eu estou lendo sempre em voz baixa, né, não estou forçando a minha voz, eu estou
meus neurônios estão fazendo sempre o mesmo caminho, né? Mesma rota de impulsos elétricos, né? Que a gente viu na semana passada. Agora, se eu começo a ler em voz alta, por que isso vai estimular? Porque se eu tô lendo em voz, se eu tô lendo só mentalmente, se eu tô vendo alguma coisa lendo mentalmente, isso tá um caminho só, eu só tô tendo o caminho de fazer a leitura. Agora, se eu tô lendo em voz alta, eu tô fazendo o caminho de fazer a leitura e de transformar essa leitura na minha voz. Então, isso já vai fazer com que o meu cérebro se desenvolva e crie novos caminhos, novas conexões entre neurônios, certo? Mesmo que eu estiver sozinho, peguei alguma coisa para ler, pode ser até o roteiro mesmo de ciência. Peguei o roteiro para ler, vou ler em voz alta, não vou ler em voz baixa. Aqui outra coisa, fazer algo que te incomode, certo? Algo que a gente não gosta muito de fazer é importante para que o nosso cérebro também faça esses novos caminhos, essas novas rotas neuronais, que os nossos neurônios tenham novas conexões, certo? Alguma coisa que eu não gosto, que me incomoda. Por exemplo, eu tenho que ir na padaria, se eu tenho que ir na padaria todos os dias, certo? Eu sempre tenho o mesmo caminho para ir, o mesmo caminho para voltar, certo? Esse caminho ele é o mais curto, ele é o mais com mais rua calçada, ele é o que passa pela casa do meu amigo e eu passo mais um oizinho para ele. Ok, hoje, nessa semana, eu vou mudar esse caminho. Eu vou fazer um caminho que pode ser um pouquinho mais longo, eu vou fazer um caminho que não vai passar pela casa do meu amigo, eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Por quê? Porque isso vai fazer com que o cérebro comece a fazer novas conexões, porque eu vou estar mudando o caminho, eu vou ter que pensar pelo caminho que eu estou indo, eu vou estar vendo coisas diferentes, certo? Então isso faz com que o nosso cérebro saia do que a gente chama de zona de conforto. Ele está acomodado. Se eu faço todos os dias as mesmas coisas, ele está acomodado. Quando eu começo a mudar as coisas que eu faço, ele vai, opa, eu tenho que mudar essas conexões aqui, não estou tão confortável assim, tá? Pode ser deixar de comer alguma coisa, por exemplo, todo dia eu almoço, depois eu chupo uma bala. Aí não, hoje eu não vou chupar essa bala, porque o meu cérebro ele já está acomodado ali, que todo dia tem uma balinha depois do almoço. Essa semana não vai ter, certo? Pode ser um dia só, mas nesse dia não vai ter essa balinha, não vai ter esse agradinho para mim, tá? E aqui na 4 é para desafiar a atenção. Isso aqui é muito legal para a gente prestar atenção nos detalhes, para a gente ter atenção às coisas que a gente está vendo e que está fazendo. Então aqui é um jogo que é o jogo dos 7 erros, né? 7 diferenças. Vocês vão olhar essas duas imagens e vão ver o que tem de diferente entre elas. Tá? A gente olha assim, parece a mesma coisa, mas elas têm 7 diferenças. Então vocês vão ter que olhar e achar essas 7 diferenças. Quem está fazendo online, só escreve, né, no caderno o que encontrou de diferença. Quem está fazendo impresso pode circular as diferenças no desenho. Por exemplo, aqui tem uma mosca, aqui não tem. Eu vou circular. Eu vou achar a diferença e vou marcar. E marquem todas no mesmo desenho. Eu comecei a marcar as diferenças nesse desenho aqui, eu vou marcar todas as diferenças nesse desenho, tá? Então é a mesma coisa, escrevam aqui como é que foi. Consegui, não consegui, a minha atenção, certo? Nas contribuições de dúvidas, a mesma coisa da semana passada, né? Quanto tempo tu levou para fazer, como é que foi para ti responder esse roteiro, o que tu aprendeu respondendo, o que tu achou mais interessante, qual foi a tua maior dificuldade e que sugestões tu tem para que a prof possa melhorar esse roteiro nas próximas semanas, tá certo? Qualquer dúvida, podem chamar no chat do Teams, podem mandar mensagem nas redes sociais da escola, na rede social pessoal, e a gente conversa por lá, tá certo? Um abração para todos.